Não passa rápido, né? Terça-feira é dia do seu direito, a gente aprendendo com as suas perguntas e com o nosso entrevistado, o Dr. Gustavo Vantini, advogado, falando sobre os danos morais. Quando você sofre algum tipo de assédio, quando alguma situação te deixa numa saia sem tamanho, aí, uma saia justa, né? Como é que você se defende quando você se sente humilhado, agredido? O Dr. Gustavo está aqui para nos orientar. Quer fazer a perguntinha do Face primeiro? Quero sim. Só mandar um abraço pro Luciano, nosso amigo, né, que tá assistindo a gente, Luciano da Western. Amanhã a gente tá lá, né? É pra ele, pra Grazi, todas as meninas que atendem a gente tão bem. Amanhã a gente tá aí, viu? Enchendo vocês um pouquinho mais. É, e tem que ter bolinho e cafezinho. Tá, mas lá sempre tem, né? Bolinho. Nossa, o bolinho de milho é gostoso, vale a pena comer, viu? Sol, eu tô com uma pergunta aqui dessa mãe que tá muito preocupada com o filho, que tem 13 anos de idade, doutor, e disse, eu não vou poder ler todas as palavras que xingam ele, mas é bichinha, mulherzinha, na sala dele, de sala de escola, né? E diz que esses colegas dele fazem isso na frente de professora, ela já falou com a escola e nada mudou. Parece que muda um tempinho e depois volta a ser corriqueiro isso. O menino hoje não quer mais ir para a escola, ela não sabe o que fazer. Diz que ela deixa ele na frente da escola, ele sai às vezes escondido da mãe, vai embora, não entra na escola. Quer dizer, é um bullying que é a mesma coisa que o assédio moral, é isso, doutor? O bullying é um assédio moral, moral. É que deram essa expressão para esse tipo de agressão acontecida no ambiente escolar ou entre crianças. Mas não quer dizer que a criança está imune a responder pelo dano praticado. Na verdade, quem vai responder vai ser o responsável legal dela. Uhum. Então, é esta mãe que se identifica os autores desse assédio, desse bullying, os pais podem responder civilmente pelo ato sofrido. Agora, o fato dos professores estarem sabendo, eu quero crer que se o professor está sabendo, a direção da escola deve também estar sabendo. A escola não é corresponsável, não tem uma responsabilidade nisso também? Então, na verdade, teria se fossem os professores que estivessem cometendo esse ato. Uhum. A não ser que se identifique algum tipo de omissão por parte da escola, e a omissão aí se caracterizaria assim como responsabilidade, a escola poderia responder. Mas se ela tem comunicado ou tentado fazer gestões para que isso não aconteça, não haveria responsabilidade por parte da escola. Entendi. Mas tem que identificar o caso específico do que realmente está acontecendo. Cabe o ideal aí é procurar um boletim advogado. Advogado, né? Cabe um boletim de ocorrência? Com certeza absoluta. Eu já rodava a minha baiana, viu, mãe? Eu já ia lá, já rodava a baiana, já fazia um escarcel e ia ver só o que ia acontecer. Muito triste, né? Faz um boletim de ocorrência contra esse pessoal, sim, você vai ver só. E dá muito amor pro seu filho, né? Porque essa molecada que fala isso dele, daqui a 10 anos, não sei onde elas vão Vai sair do armário. Com certeza vai sair do armário. Alô, boa tarde. Alô? Pedro Mariano, caiu a ligação. Alô, boa tarde. O Pedro Mariano, ele tá com o dedinho, sabe, no telefone. Uhum. É que ele tá com o dedinho do Corinthians, né, do Pedro Mariano. Tá que nem o Corinthians, né? Tá meio ruinzinho assim. Doutor, tem uma pessoa também, que eu vou poupar o nome, que também mandou pelo e-mail e pelo Fale Conosco, é uma mulher. Ela quer saber se o assédio moral é a mesma coisa que o assédio sexual, porque ela vem sofrendo esse tipo, os dois assédios, dentro do ambiente de trabalho. Aí tem aquela história que a gente não cansa de falar, ela precisa do emprego, ela tem medo de ser mandada embora. Como é que ela pode lidar com essa situação? Então, são dois ela é de Jacareí. São dois atos distintos, mas que provocam o mesmo dano, que é o dano moral. Uhum. A empresa ou o funcionário, ou os dois, vão responder por essas duas situações. O assédio sexual é quando você tenta buscar algum tipo de favorecimento sexual do seu subordinado, uhum. E o assédio é quando você provoca ou coloca numa situação constrangedora em razão da relação de subordinação do chefe para com o funcionário. Então, essas duas situações podem acontecer distintamente. Uhum. E, obviamente, em acontecendo, elas permitem uma reparação. O dano é um só, que é o dano moral. Mas essa consequência vai ter reflexo na hora do juiz fixar o valor da indenização. Só para a gente deixar claro, Luquinha, antes da sua pergunta, o assédio moral, que cabe uma indenização por danos morais no trabalho, ele é caracterizado como? Quais os sinais? Como é que a gente pode detectar? O chefe que manda fazer uma coisa impossível? Dá ordens absurdas, exatamente. Ou deixa a pessoa trancada numa sala fazendo uma atividade incompatível com aquilo que ela faz. Essa situação que o outro telespectador de piquete sofreu. São condutas que não têm relação
direta com aquela situação de prestação de serviço do funcionário. Entendi. Então, há um abuso por parte do empregador ou do responsável direto por aquela situação. Ok. Tá vendo? Tô com uma querida aqui que disse que gravou a conversa que ela teve com o chefe e o chefe xingou, falou um monte de coisa para ela. Ela tem isso gravado. Só que quando o chefe percebeu, ele pegou o celular dela e está com ele já faz 3 dias. 3 dias, já fazem 3 dias. Ela sabe o que faz. O celular está com ele, ele não devolve o celular para ela. Não sei se ele sabe mexer no celular ou não, mas está com ele. Ele praticou crime de roubo, ele roubou o celular dela, furtou. Ela quer saber o que ela pode fazer. E aí? É apropriação indébita. É na verdade. apropriação indébita. Mas o que ela tem que fazer é isso, ela tem que ir uma delegacia de polícia e denunciar esse fato. Lógico, só para as pessoas entenderem, quando o empregador comete um ato contra o funcionário tem direito de rescindir o contrato de trabalho. Não é pedir Ele. demissão. Ele. É o que se chama é como se você demitisse a empresa. Ah, que legal. Então ele pode praticar para que a empresa seja condenada a pagar todas as verbas como se a empresa tivesse mandado embora. E não o contrário. Porque se você pede demissão, alguns direitos você perde. Mas neste caso você atribui a responsabilidade para a empresa. Então ela é bom tem que procurar um advogado. Procura um advogado. E, além disso, nesta ação, ela também pode pedir os danos morais que ela esteja sofrendo. Então, procura um advogado. Se você não tiver condições, procura um advogado que possa te atender gratuitamente no Ministério, na Defensoria Pública, Faculdade de Direito, OAB, e fala que você quer demitir o seu chefe. Demitir o seu chefe, demitir a empresa, porque aí ele vai entender mais ou menos, tá? Bom, hoje é dia de direito de família também. Aqui, É uma delícia, na verdade, A Sam né? me falou, afinal de contas, que Acabou, sexo é olha, meu filho ou minha filha? ela acabou de falar que amanhã vai te trazer um bolo. Ai, que delícia. Isso que ela um beijo pra você, sabe? Mas, toda terça-feira, aqui no Falando Nisso, é dia de viver um sonho de família, né? E hoje a gente vai saber um pouco sobre a má digestão durante a gravidez. Sonho de família com o Laboratório Oswaldo Cruz. Boa tarde, eu sou o Dr. Hugo, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu vim dar algumas dicas sobre a queixa de azia e má digestão durante a gravidez. Na verdade, a gestante acaba desenvolvendo esses sintomas porque com o crescimento fetal dentro do abdômen, isso acaba aumentando a pressão dentro dele e acaba gerando esses sintomas, uma má digestão, dificuldade de esvaziamento do estômago. E as próprias alterações hormonais atrapalham o esvaziamento dele. O grande problema é que durante essa gestação a gente não pode usar qualquer tipo de medicação pela própria existência do feto. Então a gente acaba lançando mão basicamente de antiácidos comuns, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e o fracionamento da dieta. A gestante deve comer pequenas porções a cada 3, 4 horas para evitar ficar enchendo o estômago de forma exagerada. E não deve tomar líquido durante as refeições. Deve escolher alimentos de fácil digestão, evitando as gorduras, as frituras, alimentos com muito teor de proteína, dá preferência para frutas, legumes, coisas de fácil digestão. Agradeço a participação aqui, espero que minhas dicas tenham sido de boa utilidade para vocês. Até a próxima. Um grande abraço para todo mundo aí do Laboratório Oswaldo Cruz. E a Sami está aqui no Facebook com o Luquinha. A Sami que ganhou, né, o tratamento, engravidou aqui com Falando Nisso. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai atender mais uma família. E a Sami está dizendo que amanhã ela vai fazer o exame para saber o sexo do nosso filho. Isso mesmo. Gente, eu estou emocionada. Sami, um dia que você cansar, diz, hoje eu estou cansadinho do meu filho, eu vou ligar para a Solange para cuidar. Tá cheio de babá aqui para você. Não vai precisar pagar nada pra gente, viu? Vai ser uma doçura esse bebê, né? A gente vai amar muito ele, né? Já estamos amando já. Né? Bom, fica aqui no próximo bloco, a gente tem as curiosidades e também vai saber quem curtiu a nossa página no Face e levou 2 convites para conferir Cidade Negra. Fica aí.